Agora, tem muita gente, né, que fala: mas a fase do Corinthians é ruim. A fase do Atlético Paranaense consegue ser pior. É muito pior, na verdade. Porque, o Corinthians, ele quebrou contra o Vasco agora em São Januário, no fim de semana, uma sequência de 6 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Corinthians estava 6 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e, para piorar, tá a 5 jogos sem perder sem perder não. Há 5 jogos sem vencer em casa no Campeonato Brasileiro, que é a pior sequência do Corinthians na história da Neoquímica Arena. Desde que a Neoquímica Arena foi inaugurada, o Corinthians não tem uma sequência pior do que essa em casa. Só que aí quebrou, né, essa sequência de 6 jogos sem vencer no Brasileiro contra o Vasco. E aí, eu falo, o Atlético Paranaense tá pior ainda. Qual é a colocação do Corinthians agora? É 13º no Brasileiro? Eu acho que é. O Atlético Paranaense, ele é o 12º da Série B. Aí, o Corinthians está melhor colocado no Brasileiro da Série A, 11º, do que o Atlético Paranaense está na Série B, pô. O Atlético Paranaense é o 12º colocado, com 30 pontos conquistados, 6 atrás da zona de classificação, pro acesso para a Série A. Ou seja, dificilmente o Atlético Paranaense volta para a Série A no ano que vem, pô. Só acrescentar um dado, o Atlético Paranaense tem a pior defesa da Série B. 32 gols sofridos. E isso é um dado maravilhoso pro Corinthians, né? É maravilhoso isso pro Corinthians. É a pior defesa da Série B. Olha a fase. Junto com o América Mineiro, que tá na zona do rebaixamento. Olha a fase do Atlético Paranaense. E aproveitando que você fez essa observação, Raí, Dorival Júnior já mostrou ser um especialista em Copas. É muito criticado em Brasileiro. Sim. Foi mal no Brasileiro no Flamengo, foi mal no Brasileiro no São Paulo e tá mal no Brasileiro no Corinthians. Mas ganhou Copa do Brasil e Libertadores pelo Flamengo, ganhou a Copa do Brasil pelo São Paulo e tá brigando pela Copa do Brasil pelo Corinthians. Esse perfil do Dorival de ser um especialista em Copas pode ser uma vantagem pro Corinthians ou é apenas coincidência, na opinião de vocês? Eu acho que pode ajudar. O Dorival tem 3 títulos, né, de Copa do Brasil, além desses que você citou. Ele ganhou com o Santos, lá atrás. Aquele Santos do Neymar, do Ganso, 2010, se não me falha a memória. Ele foi campeão também da Copa do Brasil. Então, é um treinador que tem ido melhor nas Copas do que nos torneios de pontos corridos nos últimos anos, né? O Corinthians é, principalmente como mandante, um time muito forte, embora você tenha trazido números aí de que o time não vá bem em casa no Brasileirão, mas para os jogos de Copa, há uma outra mobilização, né? E a gente viu nessa Copa do Brasil, viu no próprio Campeonato Paulista, quando o Corinthians garantiu a primeira colocação no geral e foi campeão, passando por todas as fases como mandante, quartas de final, semi bateu o Santos, nas quartas foi o Mirassol, se não me engano, e na decisão o Palmeiras. Então, assim, é uma caminhada de 5 jogos para vencer 6 jogos para ganhar um título. O Corinthians é um mandante forte, tem jogadores de qualidade, Yuri, Memphis, Garro, que podem desequilibrar esses jogos especificamente. O Corinthians tem um bom 11 inicial, acho que não tem um conjunto para brigar por uma competição de pontos corridos, mas na Copa é um candidato, sem dúvida nenhuma. Não é o time mais forte dessa Copa do Brasil, mas acho que esses outros aspectos, né, a qualidade individual desses jogadores, a força como mandante, é muito difícil jogar jogos de Copa, de mata-mata em Itaquera, aliado a um treinador que conhece esse terreno, essa competição, fazem sim com o Corinthians um candidato ao título da Copa do Brasil. Não é destacado, não é o principal, mas acho que é um dos 3 favoritos a levar o torneio. Você acha que é um dos 3 favoritos? Junto com o Cruzeiro, que tem o melhor time pra mim de todos eles. E eu colocaria o Bahia também nessa disputa. O Bahia acho que tem margem pra crescer. O Bahia tem o melhor time de todos eles. Até pelo confronto, né, Raí? Sim. Porque eu acho que o Botafogo é mais favorito que o Corinthians, você não acha? Não acho, eu não confio muito nesse Botafogo, né? O Botafogo fez 2 jogos contra a LDU muito ruins. Não foi só o da altitude, não. No Rio, o Botafogo jogou mal também. Faz 1-0 com 1 minuto, com o gol do Arthur e mal demais o restante do jogo, né? Então é um time de muitos altos e baixos. Tem as questões lá da holding, do John Textor e tal. Então a gente não sabe qual vai ser o Botafogo da semana que vem. Eu não confio muito nesse time do Botafogo. Pode ser que ele ganhe a Copa do Brasil. Tem jogadores para isso, mas eu não consigo, nesse momento, confiar no trabalho do Ancelotti Júnior. Eu coloco aí o Botafogo, tá? Eu concordo com o Raí até o Botafogo, porque eu acho que o Botafogo tem mais elenco que o Corinthians. Eu acho que tem mais elenco.
o Botafogo e depois o Botafogo realmente, porque o Bahia é inacreditável, mas o Bahia é o favorito, eu acho. Junto com o Cruzeiro. Com uma possível saída do Savarino, que tá aí pra acontecer, acontece, não acontece, a janela vai fechar daqui a pouco. Eu li ontem que ele vai ficar. Que ele vai ficar, Então vamos ver aí nos próximos dias se ele vai de fato permanecer. O Corinthians, acho que tem, do ponto de vista de ataque, jogadores mais desequilibrantes que o Botafogo tem nesse momento. E tô falando de Yuri, Memphis e Garro. Não do elenco. O elenco, de fato, o Botafogo tem um elenco melhor. Tem jogadores melhores em outras posições. Na defesa, por exemplo, até na frente da área ali, em alguns aspectos. Mas eu acho que o Corinthians tem 3 jogadores mais determinantes na frente do que, por exemplo, tem o Botafogo. O Botafogo tem o Savarino, que é ótimo, excelente. Aí ele e o Garro, acho que é pau a pau ali. Talvez o Savarino melhor, pelo que produziram nos últimos anos. Mas acho o Yuri um atacante melhor que o Arthur Cabral. O próprio Memphis também acho que é um jogador de qualidade acima dos que o Botafogo tem para ataque. Então, seria um confronto bem parelho. Pode ser até uma final de Copa do Brasil. Acho que seria um confronto bastante parelho esse entre Botafogo e Corinthians. Vocês consideram o Corinthians a terceira força nessa Copa do Brasil? Eu colocaria Cruzeiro em primeiro ali. Bahia, Botafogo e Corinthians. Minha ordem é essa. Eu acho o Bahia o mais provável de ganhar depois do Cruzeiro. De bola, que eu tô gostando de futebol nesse momento, Cruzeiro e depois o Bahia. E o Corinthians atrás do Botafogo. Eu acho o Corinthians o 11 completo mais confiável. Assim, que o Botafogo ele muda muito o elenco. Esse é um problema. Se pegar até o time do Mundial, não vou pegar nem o time do ano passado. O time do ano passado que foi campeão foi desfeito. No Mundial ainda tinha o Gregory, por exemplo, ainda tinha o Igor Jesus, tinha o Jair na zaga. Então o do Mundial já mudou. O técnico era o Renato Paiva. Então o time do Mundial que tem 2 meses aí, 3 meses que aconteceu, já foi modificado, aí já chegaram Montoro, Arthur Cabral, eles chegaram a jogar o Mundial, mas estavam chegando ali, eram reservas, já chegou o Danilo, então o Botafogo ele troca muito o elenco, então ainda não dá para saber o que é o Botafogo, é um time que pode encaixar em 6 jogos que faltam aí para a Copa do Brasil e dar muito certo, mas é uma interrogação. Acho que se o Corinthians conseguir jogar completo, para esse confronto a ausência do Yuri e o Memphis talvez mais ou menos preocupa, porque assim, acho que o Corinthians depende muito desses 3 aí, do Garro, do Yuri e do Memphis. O restante do time, eu acho um time bem normal. Acho que é um time, assim, super comum. Mas se tiver com os jogadores, pelo menos 2 desses 3 bem, aí o Corinthians fica muito forte. O Bahia é um time bom. Eu tenho quase certeza que o Bahia vai ficar entre os 4 no Brasileiro. Mas eu acho que o Bahia tem um adversário bem chato no mata-mata. Acho que o Fluminense no mata-mata é chato. O Fluminense, ele, não só pela Copa do Mundo de Clubes, assim, o Fluminense é um time que no curto prazo, para um confronto direto, ele pode atrapalhar muito a vida do Bahia. Mas tá sem o Arias, né, Bruno? Tá sem o Arias, que era o principal jogador no Mundial. Eu acho que o Fluminense, ele pode dificultar bastante o Bahia. No Brasileiro, eu imagino que o Bahia ficará entre os 4 mesmo, mas no mata-mata, acho que o Bahia é favorito, porque está jogando melhor que o Fluminense, mas o Fluminense é um adversário bem complicado. O Fluminense ele vai priorizar muito as Copas. Acho que o Fluminense ele pode ser forte tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana. E ele tem um aspecto também, né, Bruno, do Fluminense estar mais habituado a essas disputas, né? Ele ganhou a Libertadores, o Pilhado citou a ausência do Arias, mas a base desse elenco tá lá. Samuel Xavier, Fábio, Cano, Ganso, enfim, todos esses caras estavam naquela conquista e estavam na Copa do Mundo de Clubes também, voltando, né? Hein? Está voltando aí pra Rádio Jovem Pan, Kaique rindo com cara de bobo, em 2 segundinhos, de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Pode concluir, Raizinho. Eu falava sobre a força do Fluminense nas Copas, né, nos mata-matas, que pode ser um aspecto também, né? Tá mais acostumado pelo time que ganhou a Libertadores, com essa base de elenco que permaneceu e ganhou Recopa, enfim, fez Copa do Mundo de Clubes. O Bahia não está tão habituado ainda a essas disputas, né? Caiu cedo demais na Copa Sul-Americana, na Copa Libertadores e Sul-Americana esse ano, ficou na primeira fase. Então é um time que ainda está nessa construção, né? De ter uma casca maior. Acho que até tem mais qualidade que o Fluminense. Mas nesses jogos de Copa, né? Esses aspectos eu acho que eles pesam bastante. E tem os desfalques pontuais, né? O Bahia, por exemplo, está sem o Caio Alexandre. Faz falta demais. O Caio machucou contra o Ceará na Copa do Nordeste. Faz falta, aí você pode usar ali o Acevedo ou o próprio Pulga não voltou ainda, né, o Eric Pulga tá voltando, acho que ele chegou a ficar no banco, voltando mas aos poucos, né? Ainda não iniciou. Então tem algumas coisas que mexem nesse tipo de confronto. O Yuri não estar no Corinthians, eu acho o Corinthians favorito contra o Atlético Paranaense, mas o Yuri não estar,
e talvez o Memphis mais ou menos, eu acho que ele diminui um pouco a distância. Acho que também a Copa ela tem essas coisas do desfalque do jogador assim importante no momento decisivo. Então acho que tem alguns desfalques que podem ser bem pesados. O que eu falei aqui, eu acho que eu ficaria surpreso com o título do Vasco ou do Atlético Paranaense. Esses dois aí eu não acredito. Pode até passar das quartas, mas passar das quartas, da semi e da final eu não acredito. Eu acho que esses dois estão abaixo. Os outros 6, acho que há diferença. Acho que o Cruzeiro é o melhor, o Bahia é o segundo melhor. Eu coloco o Corinthians ali na frente, sim. Mas não acho que as diferenças entre os outros 6 sejam tão grandes assim, principalmente num torneio de mata-mata. O mata-mata ele iguala, ele pode igualar, depende muito dessa primeira rodada, ela costuma ser crucial, fundamental. O que a gente pode falar é o que está todo mundo falando e não tem nenhuma novidade nisso. Os dois melhores, Cruzeiro e Bahia e o Cruzeiro, depende do gosto de cada um. Eu gosto mais de ver o Bahia jogar, mas acho que o Cruzeiro é um bom time também, tá brigando aí, né? Tá na luta. Na verdade, eu acho que não tá, mas pela classificação tá. Ah, não tá, Flávio. Se você for somar lá os jogos que o Flamengo tem a menos, ele vai abrir 10 pontos do Cruzeiro. Mas enfim. Quase não perde. Você olha difícil. A tabela agora, então ela tá com má vontade. São 3 jogos a menos, né, o Flamengo em relação ao Cruzeiro. Também acho que não, mas enfim. Tá lá, tá bem colocado e tal. Acho que o Bahia... Mas é excelente, de qualquer forma, o Campeonato Brasileiro do Cruzeiro. Pelo que viveu nos últimos tempos, o Bahia merece ganhar o título. O Bahia está fazendo um trabalho muito consistente, muito consciente. Gostaria muito que vencesse, mas não é bem assim, né? O que eu gostaria não muda nada, não significa nada. Fora eles, eu acho que pode acontecer qualquer coisa, mas o título, dentro da normalidade, para mim, ficaria entre Bahia e Cruzeiro. E tem ainda um aspecto só em relação ao Bahia, né, de poder terminar a temporada com 3 títulos. Ele está na final da Copa do Nordeste, já ganhou o estadual e pode ganhar a Copa do Brasil. Também seria uma temporada histórica, né? Gente, mas é aquilo também. Bahia e Cruzeiro, mas eu concordo com o Bruno. O Bahia e o Cruzeiro têm 2 adversários complicados. Porque se não for o Bahia e o Cruzeiro, Galo e Fluminense podem ser campeões também. Né? Porque os confrontos... Não, se fosse um turno e retorno entre os 8 para sair o campeão, aí dava para dizer com mais tranquilidade que dá a Bahia e o Cruzeiro. Mas no mata-mata você tem razão. Amanhã a gente pode estar aqui e falar, todos eles perderam em casa, os favoritos perderam e tal. Pode acontecer. O Raí falou da campanha do Atlético com relação ao Corinthians. A campanha do São Paulo era melhor que a do Corinthians e o São Paulo foi eliminado pelo Atlético. Então essas coisas acontecem mesmo, não tem jeito. Aliás, o Atlético Paranaense foi o único time, fora o Flamengo, que derrotou o São Paulo depois do Mundial. São Paulo com o Crespo. Mas lembrando aquilo que eu falei também, com aquela palhaçada da arbitragem. Sim, expulsão. Que o Rafael foi expulso sem nem tocar no jogador, com 2 minutos de jogo. Não dá pra considerar aquele jogo, vocês concordam? Por isso que um jogador a menos com 2 minutos de jogo? Por isso que o mata-mata é tão fatal. Ele pode gerar qualquer situação, inclusive esse tipo de coisa. Um erro do árbitro num torneio de turno e retorno, ele é menor no impacto do que no mata-mata. Mata-mata pode destruir uma classificação. Eu acho que esse confronto teve 2 detalhes. Esse, que realmente acho que o São Paulo aí foi prejudicado. E aí tem o ponto do São Paulo, né? No Morumbi, era um jogo que podia ter sido uns 3-0. Se dá uns 3-0 no Morumbi, e foi jogo que o jogo mostrou essa possibilidade, aí mesmo com a expulsão, o São Paulo não perderia a vaga. Então o mata-mata tem muito desse detalhe. O São Paulo teve a chance de matar o jogo no Morumbi. Ele vencia por 2-0 e teve chance de fazer mais. Aí toma um gol no finalzinho do jogo, vai 2-1 para lá. As pessoas vão lembrar, já faz um tempo, aquele gol do Atlético no final do Morumbi, guardadas as proporções, porque eu vou citar uma final, é o gol do Carlinhos Bala contra o Corinthians na Copa do Brasil 2008. A final Corinthians Sport. Ele falou que ia ganhar. Ele falou, esse gol deu o título pra gente. Sim, ou aí uma lembrança ruim também pro São Paulino. Final do Paulista de 2022 contra o Palmeiras. Tá 3-0 no Morumbi o primeiro jogo, o Veiga faz um gol no fim. Então, aí vai 3-1, Palmeiras vira lá jogando no Allianz Parque. Então, acho que esse gol, o mata-mata tem disso, né? O São Paulo domina o Atlético Paranaense, faz 2-0, podia ter feito 3, toma um gol no fim e vai para um gol de diferença. Aí o detalhe acaba ficando ainda, um gol de diferença acaba deixando muito aberto, muito dependendo das circunstâncias.
O gol do Sport foi do Enilton, Bruno. É verdade, o Carlinhos Bala falou. E o Carlinhos Bala foi quem falou. Esse gol é o gol do título. Sim. E aí ele faz no jogo da volta e o Sport é campeão. Ele, na volta foi 2-0, o Bala fez gol na volta. Aquilo foi muito engraçado, que o torcedor do Corinthians ficou revoltado, a direção. Tá pensando o quê? O que é? Perdeu mesmo. Ele falou... O Corinthians estava na Série B naquele ano, né? Eu acho que sim, eu não lembro. Foi Tava na Série B. Você sabe que tem coisa que eu prefiro apagar da minha memória. O Corinthians na Série B foi um motivo de tristeza torturou pra demais você, e eu não... Como você é ridículo. É verdade, foi um Sério? sofrimento, cara. Nossa Cara, senhora. eu fico imaginando você quando o Corinthians foi rebaixado pra Série B. Sério, você já era esse palhaço na época? Ah, você nasce assim, Você né? já implicava com o Corinthians Não desse implico jeito? com o Corinthians, não. Eu não implico, não. Já era. Sempre foi. Olha, o Corinthians, Imagina, na cara. primeira rodada da Série B, no Pacaembu, Corinthians e CRB, o CRB faz um gol com 2 minutos, sei lá. Esse senhor, aquele rio. Não, olha, eu vou Aquele falar com rio você. do gol do Esse CRB. foi um dia. Foi, o Corinthians tá rebaixado, aí enche o Como estádio. ele é ridículo, Não para, não sei o que. Começa o jogo, toma um gol do CRB. Pilhado. Eu achei que ia ter um ataque. Eu ri tanto. Eu falei, não conseguia parar, eu tinha que dar tapa nas costas. Sabe beber quando engasga? Não tem como. Porque, pô, aquele carnaval depois eles viraram, meteram 4, se eu não me engano. Ganharam o jogo e passaram voando na Série B. Cara, ali. foi assim, você assim, não é possível, você morre de dar. Parece Brasil e Alemanha, né? Você não parar, não dá pra parar de rir. Saía outro, você ria toda hora, né? Então o Corinthians cai. Ou seja, você gosta da desgraça, né? Sim, sim. Ele assume, sim. Estádio lotado contra o time. Eu já falei isso várias vezes. Uma das coisas que eu mais gosto é quando o estádio tá lotado e o time da casa perde. Eu adoro isso. Se for final, então é uma maravilha. Eu posso não estar vendo o jogo, tá tendo a final lá, o time da casa. Eu ligo na hora pra ver a cara dos caras saindo do Menos campo. que o Flamengo, agora que você tem Claro. um grande companheiro, né? Aí eu tenho você pra abrir o canelado. Eu nem preciso olhar o estádio. Mas é lindo, isso é muito divertido. Aqueles caras que vai com o santo, que reza e que chora, aquilo é maravilhoso. Aí aparece com todo respeito, eu adoro criança, mas aquele molequinho com aquela carinha assim, e o pai desesperado, que o moleque não vai torcer pro time mais, né? É muito bom isso. Cara, Isso é muito engraçado. ele é um idiota, cara. É surreal. Bom, mas é o nosso Flávio Prado.